Olá, na aula de hoje vamos falar sobre o algoritmo de análise sintática LA-LR1. É o último algoritmo de análise sintática da família de analisadores sintáticos do tipo ascendentes, né, bottom-up. Bom, eu deixei aqui no quadro, esse exemplo aqui de gramática que fizemos na última aula, que nas últimas duas aulas falamos sobre o algoritmo CLR1, e eu deixei esse exemplo aqui, por quê? Porque nesse exemplo ele tem a coleção de itens LR1, que é a mesma coleção de itens que o algoritmo CLR1 usa. Então, tanto o CLR1 quanto o LALR1, eles usam a coleção canônica de itens LR1, tá? E a tabela de análise sintática é a única diferença que há entre esses dois analisadores sintáticos. Então, aqui, o que temos aqui exatamente? Nós temos a coleção canônica de itens LR1, tá? Para essa gramática aqui, e temos aqui uma tabela de análise sintática ainda CLR1. Por enquanto, essa tabela de análise sintática é CLR1. A única diferença entre os algoritmos CLR1 e LALR1 é simplesmente na tabela de análise sintática. Então, a diferença está aqui. Reparem o seguinte, eu coloquei aqui o diagrama em que aqui eu tenho os itens, aqui eu tenho os lookaheads, e aqui em vermelho eu tenho o número dos estados, tá? De cada estado. Nós falamos já em vídeos anteriores que aqui nos itens LR1 nós temos alguns estados que são iguais, né? Então olha aqui, por exemplo, estado 3 e estado 6, eles são iguais. Temos aqui também, que o estado 4 e o estado 7, eles são iguais. E que também o estado 8 e o estado 9, eles são iguais. Então, o que temos aqui? Se fosse, por exemplo, na análise sintática LR0, eu não repetiria os estados. Aqui na LR1 eu tenho que repetir. Por quê? Porque são estados com lookaheads diferentes. Tá? Então tá aqui, são estados com lookaheads diferentes. Apesar do item ser igual, os lookaheads são diferentes. Então eu tenho que repetir. Tá? E aí, o que a gente faz? Na LA-LR1, o que eu vou fazer? Eu unifico esses estados. Então, por exemplo, o 3 e o 6, eles são unificados em um estado só. E aí, o que eu faço? Eu simplesmente repito os itens, era como se eu fosse fazer isso aqui, Vou pegar o 4 com o 7, que é mais fácil. Então, o que vai acontecer? Vai virar isso aqui, A produzindo B e ponto depois. E aí eu não estou unificando os lookaheads, A, B, e tem o cifrão aqui eu tenho A e B no 4 e tenho o cifrão no 7. Eu vou simplesmente unificar os lookaheads. Tá? Vou colocar a barra aqui separando. Tá? Então, isso aqui vai ficar o estado 47. Tá? Então, tá aí. Então, é isso que a gente vai fazer no LLR1. Tá? Então, eu simplesmente vou unir os meus estados. Tá? E aí, eu faço essa união dos estados na coleção canônica de itens LR1? Não. Você não vai fazer essa unificação de estados na coleção canônica de itens LR1. Tá? Você vai fazer essa coleção, você vai fazer essa unificação aonde? Simplesmente na tabela de análise sintática. Tá? Você não precisa de se dar o trabalho de fazer isso na coleção LR1. Você faz na tabela de análise. Então, olha só. Deixa eu pegar aqui uma caneta de outra cor. Tá? Então, ok. Quais são os estados que nós temos que são iguais aqui? Nós temos estado 3. Deixa eu colocar em verde aqui. Vou colocar em preto mesmo. Nós temos estado 3 e 6. Esses são iguais. Nós temos os estados 4 e 7. Também são iguais. E temos os estados 8 e 9 que são iguais. Então tá aqui. Esses estados vão ser unificados. E eles vão ser unificados aqui na tabela. Tá? Então beleza. Aqui agora, o que nós vamos fazer? Onde tiver estado 3 e onde tiver estado 3, vai virar o quê? Aqui na tabela, nós vamos colocar eles fundidos. Nós vamos colocar o número 36, que vai representar o quê? A fusão deles dois. Então aqui, vira 36. A mesma coisa que na linha do 6, vira 36. Tá? O que mais que são iguais? O 4 e o 7. Então aqui, onde tem 4, vai ser o quê? 4 e 7. Porque eu unifiquei os dois, né? E aqui na linha do 7, o que eu vou ter? Também vai ficar 47. Né? Esse número 4 e 7 e 47 que eu fiz a unificação dos estados. E também o 8 e o 9, né? Que são estados que eu unifiquei aqui. Então, também vou colocar aqui, vou fazer a unificação deles. Então, aqui vai ficar 8, 9, 8, 9. Tá? Então, olha aqui. O que acontece? Nós temos aqui estado 3
e 6. Tá aqui, tá? A gente também tem que alterar os shifts aqui. Olha só. Aqui, ó, eu tenho estado 0 aqui. O estado 0, ele está indo para onde? No estado 0, eu tenho A indo para o estado 3. Só que o que eu fiz? Eu não unifiquei o estado 3 e 6. Então, quando o estado 0 aqui estiver lendo Azinho, para onde que ele está indo? Para o estado 3 ou para o estado 36? Ele está indo para o estado 36, a unificação que eu fiz dos dois. Então, aqui o que eu tenho que fazer? Colocar aqui 36. Tá? Então, eu tenho que colocar aqui 36. E aí, o estado 0, quando ele está lendo o Bzinho, para onde que ele está indo? Agora que eu fiz a unificação dos estados. Eu fiz o quê? Unifiquei o 4 e o 7. Fiz isso aqui, ó. Então, na hora que ele estiver lendo o Bzinho, ele está indo para cá, para 47, para esse novo estado que eu criei. Tá? Então, tá aqui, 4, 7. Tá? Aí a mesma coisa. Olha aqui o 2. O 2 lendo Azinho está indo para onde? Está indo para 6, que agora foi unificado com 3. E lendo Bzinho está indo para onde? Para o 7, que foi unificado com 4. Então aqui a gente tem que fazer a mesma coisa. Colocar aqui 36 e 47. Tá? A mesma coisa aqui no 36. Aqui fica o quê? S36 e S47. Aqui no 47 aqui a gente não mexe, tá? Por enquanto aqui reduções. Aqui no 5 também não. Aqui no 36 a mesma coisa, ó. 36, e aqui é o 7, foi unificado com 4, então 47. Tá, então onde tinha aqui referência só 3 e aqui 4, ou 6 ou 7, a gente tem que colocar o quê? O número do estado que foi unificado, tá? Porque agora nós unificamos, então quem ia para 3 ou ia para 6, agora está indo para 36. Quem ia para 7 ou para 4, agora vai para 47. Tá? E aí, tem como a gente otimizar mais ainda essa tabela. Reparem no seguinte. Vamos começar aqui agora por essas duas linhas aqui que tem 89. Reparam que essas duas linhas são iguais. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Tá? Eu posso simplesmente apagar uma delas e fazer a unificação aqui. Tá? Posso simplesmente fazer isso. Igual eu fiz no 47 aqui. Ó. Eu não unifiquei, né, os dois itens que eram iguais e unifiquei os logarretes. Tá? Então, vou fazer na 47 aqui. Ó. Tá vendo? Que as linhas são iguais, elas estão falando a mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho a redução R3 no AB e tenho a redução R3 no cifrão aqui nessa linha aqui. Então, o que eu faço? Eu simplesmente apago uma delas, eu vou apagar essa aqui, tá? Então, eu apago essa linha da tabela e coloco o R3 aqui, tá? Aí, reparem o seguinte, tá vendo que o 47 eu não fiz nesses dois estados, 4 e 7, eu não fiz a junção igual eu fiz nos shifts. Por quê? Porque esse 3 aqui não é referente a número de estado, e sim referente a essa redução aqui, a terceira redução da minha gramática. Então aqui, nesses R's, eu não coloco dois números, eu não faço junção de números, tá? Porque esse 3 não refere ao estado, e sim a produção 3 aqui da gramática, tá? Então a mesma coisa com 89 aqui, tá? Então aqui eu apago uma linha e simplesmente faço o quê? Escrevo aqui o R2, tá? Por quê? Se eu juntar o 8 e o 9 aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter esse item com A, B e também a junção do cifrão aqui. Então, eu tenho essa redução no A, no B e no cifrão. Tá aqui. Tá? O estado 5 permanece igual. O estado 3 e 6 aqui, ó. Tá vendo que essas duas linhas são iguais, ó? 3 e 6, 4 e 7. Então, o que eu posso fazer? Simplesmente apago uma delas. Tá? Então, simplesmente apaguei. E o restante... tá tudo ok, ó. Estado 0, estado 1, estado 2, 3 e 6, que é um estado. Tá? Então aqui agora esse número 3, 6, né, 36, ele representa um estado para mim. Simplesmente representa que eu juntei o 3 e o 6. O número 47 significa que eu simplesmente juntei o estado 4 e o estado 7. Tá? O 5 continua igual e o 8, 9 aqui, né, é a junção do estado 89. Então agora, colocando aqui, tá? Aí eu esqueci de mexer nos... aqui era do estado 47, dos 36, então esse 9 vem para cá, ó. Esqueci de mexer nisso aqui, então esse 9 vem para cá, isso aqui, esse é desse, aqui ficou 89, também tem que juntar aqui, e aqui também eu mexi, não, aqui não tinha nada não, aqui é o 2, então aqui ó, ficou 89, por quê? Porque o estado 3 e 6, né, ele era o quê? Ele já tinha um go-to lendo azão para o 8, e também tinha
um go to no outro estado aqui, né? No estado 6 da evasão para o 9. Então, eu tenho que fazer essa junção aqui. Tá? Então, simplesmente agora a tabela de análise sintática foi isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui 89, R2, vou colocar em verde aqui para ficar organizado. Então, ficou aqui 89, então ficou aqui R2, R2 e R2. E a tabela ela acaba aqui, ó. Tá? Então agora nós temos uma tabela LA, LR1. Tá? Então agora sim, nós saímos de uma tabela que tinha 10 estados, certo? Que ia do 0 até o 9, e agora nós temos uma tabela aí com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados, ou seja, nós tivemos aí uma redução de 7 estados. Isso é interessante para o compilador porque a gente vai reduzir a complexidade. Pensa que aqui, né, durante os vídeos e durante as explicações, nós trabalhamos para efeito prático com gramáticas mais simples. Por quê? Imagina a gente pegando uma gramática do Python, a gramática do Java, a gramática do C e construir esses itens, os itens LR1 ou LR0. Imagina o tempo que a gente gastaria, né, para fazer isso. Então a gente gastaria aí dias, né, horas. Tá? Então a gente gastaria algum tempo aí para poder fazer a construção desses itens. Tá? Então, pensa que isso é muito grande. Então o computador tem uma tabela menor, né? Porque se você for olhar, hoje em dia esse LALR1 é o algoritmo de análise sintática mais utilizado. Então, se você tem uma tabela menor, uma tabela mais eficiente, com certeza o seu tempo de compilação vai ser menor. Então, em tempo ali de compilação, em tempo de construção, o compilador ele está construindo essa coleção canônica de itens e está gerando essa tabela aqui. Né? E o LALR1 ele simplesmente tem a tabela menor do que o CLR1, tá? Então, está aí apresentado como que é o funcionamento do algoritmo LALR1. E naquele exercício que a gente faz, né, de pegar uma palavra e fazer o reconhecimento dela, utilizando o algoritmo, é a mesma coisa. Aí segue o padrão. Eu começo, né, no fundo da minha pilha, eu começo com cifrão e o estado 0 logo acima, e o estado 0, lendo o primeiro símbolo da palavra, vai para onde? Então a mesma coisa, é o mesmo fluxo que já fizemos em vídeos anteriores, aí não tem mudança. Tá? A leitura não há nenhuma mudança. Agora, tem algumas coisas que é importante. Assim como eu falei nos algoritmos, né, SLR1 e LR0, aqui também há conflitos na tabela. Tá? Há conflitos de shift reduce e de reduce reduce. Só explicando também, o que são os espaços em branco aqui na tabela LA-LR1? São os erros. E aí, se durante o processo de compilação cair nos espaços em branco, o que o compilador tem que fazer? Aí, nesse caso, o compilador ele tem que fazer a correção de erros, ele tem que fazer o tratamento de erros. Bom? Então, ok. Beleza. Eu vou só apagar aqui, porque agora a gente vai colocar alguns conflitos que podem acontecer aqui. Tá? Então, a gente apaga isso aqui. Então agora nós temos conflitos, shift, reduce, em CLR1 e LA-LR1. Tá? Ok. Então, suponha isso aqui, ó. Suponha-se que eu caia nisso aqui numa coleção canônica de itens LR1. Tá? Eu tenho isso aqui, ó. Então, ele está produzindo a alfa, ponto Azinho, e depois tem um beta aqui. Tá? E aí ele tem como no carretes aqui, por exemplo, C e D. Tá? E aqui também eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um B produzindo Azinho, ponto. Tá? E ele tem como no carretes, por exemplo, A e B. Tá? Então, eu tenho isso aqui. Então, esse estado, ele supõe que ele lê Azinho, né? Ele vai ler Azinho aqui e vai para o estado 3. Vou colocar aqui 3, por exemplo. Tá? E esse estado aqui é o 2. Tá? E 2 aqui, estado 2. Então, olha só, o que vai acontecer lá na tabela de análise sintática? Estou lá, estado 2. Tá? Eu tenho aqui, de símbolos terminais, eu tenho o quê? A, B, C, D e cifrão. Tá? E aí, olha só, aqui eu tenho shift, tá? Então eu tenho shift 3, porque eu leio A e vou para 3.
Então eu tenho shift 3 aqui. Mas olha só aqui, ó, eu tenho um reduce aqui, ó, de A sendo reduzido em Bzão, né, Azinho sendo reduzido em Bzão, sendo colocado aonde? No look-ahead do A e no look-ahead do B. Então aqui eu tenho uma redução, suponha que seja uma redução, primeira colocada, suponha que seja a quinta produção lá da gramática, então tem aqui R5 e aqui também tem R5. O que aconteceu aqui, ó? Já tive um shift reduce aqui. Então esse estado aqui, já tive aí um shift reduce, tá? Então, se eu tiver isso aqui, não é CLR1, tá? Não é CLR1, tá? Se não é CLR1, automaticamente não é LR1, tá? Então, se não é CLR1, também não é LR1. Beleza, então se eu já tenho um conflito que já caracteriza aquela gramática de forma assim, ó, não é CLR1, automaticamente eu já posso dizer o quê? Que ela não é LALR1, tá? Beleza. Agora, se a gramática for CLR1, eu já não posso dizer o contrário. Eu vou explicar o exemplo. Vamos supor, por exemplo, que eu fiz toda a coleção canônica de itens CLR1. E aí eu falo, ó, beleza, não teve nenhum conflito na tabela de análise sintática CLR1. Então eu falo, bacana. Então já posso deduzir que ela é LALR1? Não, isso aí a gente não pode deduzir. Porque na hora que eu faço o merge dos estados, pode ser que dê conflito no LALR1. Vou mostrar um exemplo. Tá? Então, se não é CLR1, você já pode dizer que ela não é LALR1. Mas, se for CLR1, você não pode dizer que ela é LALR1. Ok? Tá? Então, beleza. Então, a gente viu o primeiro conflito aqui, tá? Que é um conflito do tipo, esse aqui no caso é um conflito de shift reduce. Tá? Então, aqui é um conflito shift reduce. Agora, nós vamos ver um outro conflito aqui, ó. Tá? Que é o conflito de reduce-reduce, que é mais simples, né? Então, por exemplo, eu vou aproveitar aqui, suponha que eu tenho isso, ó, aqui, o azão também, suponha que eu tenho uma produção de azinho, né? Ou pode ser qualquer outra coisa aqui, sendo produzido, uma redução aqui de azinho sendo reduzido em azão, também aqui no look-ahead, e que ele tenha look-aheads A e B, o que eu vou ter aqui agora? Aqui agora eu vou ter um conflito reduce-reduce. Por quê? Porque lá eu vou ter uma redução 1, por exemplo, lá na coluna do A, e vou ter uma redução 5 lá, por exemplo, se for o número da produção, sua quinta produção, eu vou ter também lá no A. Então eu vou ter lá na linha lá da tabela, eu vou ter isso aqui, né? Eu vou ter um reduce 1A e vou ter um reduce 5. Então eu vou ter lá um conflito reduz-reduz. Tá? Então também, se isso acontecer, não é CLR1, por consequência também não é LALR1. Tá? E aí o conflito shift-reduce, tanto na CLR1 quanto na LALR1, um único conflito que tiver ou de reduce-reduce ou de shift-reduce, tá? Em qualquer estado que for, só basta um estado, a gramática não vai funcionar. Tá? O compilador já não sabe que produção, que regra de redução escolher, tá? Ou se ele vai fazer um shift ou se ele vai fazer um reduce. Tá? Então basta um para não acontecer. Tá? Agora, aquilo que eu comentei, que é o seguinte. Se fosse LR1, significa que vai ser LALR1? Isso aí é válido? Tá? Então suponha que é o seguinte, ó, eu tenho dois estados CLR1 válidos aqui. Então eu tenho esse estado aqui, ó, que eu tenho aqui o A produzindo alfa, ponto aqui, uma redução, e um B produzindo aqui um beta, ponto aqui, tá? E aqui o look-ahead é no A e aqui o look-ahead é no B. Ok, isso aqui é um estado, vamos colocar esse estado aqui de 2. Isso aqui é um estado válido, CLR1, não está tendo conflito aqui, né, de reduz-reduz. Por quê? Essa redução está sendo colocada no A e essa redução está sendo colocada no B. Se fosse lá no algoritmo LR0 ia dar problema, né? Porque lá coloca a redução na linha inteira. Então essas duas reduções iam dar conflito de reduz-reduz na linha inteira. Bacana. Então aqui agora eu tenho o seguinte, ó, eu tenho aqui ó, um outro estado, que o A reduzindo alfa com look-ahead no B, e aqui o B reduzindo, né, beta com look-ahead no A.
É um outro estado CLR1 válido? Vamos chamar isso aqui de 3. São dois estados CLR1 válidos? São dois estados válidos CLR1, não são? Então, essa gramática aqui supõe que todos os outros estados estão ok. Eu posso falar que essa gramática é CLR1? Posso, não há nenhum conflito de redução. Só que, se eu falei que é CLR1, eu posso afirmar que é LLR1? Não. Por quê? Vamos fazer o merge disso aqui? Não são iguais, ó. Os itens não são iguais? Tá aqui, ó. Os itens são iguais, ó. Tá? Então tá aqui, ó. Os itens são iguais. Então eu posso fazer o merge, não é isso que o LR1 manda? Ele manda fazer o merge. Então vamos fazer o merge aqui, ó. Então vamos fazer a junção aqui. Então vai ficar A produzindo alfa, B produzindo beta e ponto aqui, né? Então uma redução. E os meus logarithmos estão aqui, ó. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui, ó. Vai ficar AB, a barra B, e aqui vai ficar o quê? Também B barra A. Então aqui agora, na hora que eu for construir a tabela de análise sintática, o que vai acontecer? Então vamos supor que isso aqui é um estado 2, um 3 lá no LALR1, na verdade 23, né? Que é a junção do 2 com o 3. Então o que vai acontecer lá no 23? Lá na tabela de análise sintática. Então tá lá, A, B. O que está acontecendo? Vamos supor que essa redução aqui é R1 e essa aqui seja R2. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Ó? R1 no A e R1 no B. R2 no B e R2 no A. Opa, não é de baixo não, aqui né? É o mesmo estado. Então aqui R2 e R2. O que eu tenho aqui? Conflito, reduz e reduz. Então aqui nós temos o exemplo de estados ok, CLR1, que não há conflito, reduz e reduz, mas quando foram unificados no algoritmo LALR1, houve conflito, reduz, reduz. Então houve conflito, então não é LALR1. Então, só escrevendo aqui, se for CLR1, não significa que é LALR1. Vou colocar aqui, fusão. Tá? Porque a gente acabou de falar aqui. Cada fusão dos estados. Tá? Então tá aí. Apresentamos o algoritmo LALR1 e falamos dos principais conflitos que podem haver aí durante a fusão de estados, né, de estados vários CLR1, que no LALR1 pode dar problema, e falamos também que os conflitos shift e reduce existem, tanto nos estados, né, da coleção canônica de itens LR1 que você estiver fazendo para o algoritmo CLR1 ou que você estiver fazendo para o algoritmo LALR1.